A gente é experiente. Não é pouca coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, querida comunidade escolar da Dendê da Serra. Hoje a gente vai participar de uma live com um convidado especial para tratar do tema da vacinação. Meu nome é André, sou pai da escola, atuo no setor de comunicação e hoje temos aqui a Comissão de Segurança e Saúde da escola, que trata da questão dos protocolos da Covid-19 dentro da nossa escola, para essa live. Está aqui a professora Renata. Boa noite. A professora Priscila. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Ex-pai da escola e membro da associação, Leandro. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E o doutor Darlan, o nosso convidado. Olá. Dr. Darlan Schotz Ferreira, médico com prática em clínica geral e medicina escolar, pós-graduação em homeopatia, filosofia e pedagogia Waldorf. Darlan é parceiro de nossa escola, sempre colaborando com nossas demandas, como atendimentos para funcionários, alunos e familiares, inclusive atuando de forma voluntária em muitos casos. Já ministrou diversas palestras para a comunidade escolar em geral, além de orientações específicas e cursos aos professores. Atuou também como palestrante nos cursos livres que a Escola Dendê da Serra realizou em parceria com a UESC, a Universidade Estadual Santa Cruz. Hoje está aqui para uma roda de conversa com a Comissão de Segurança e Saúde da Dendê da Serra. Agora eu passo a palavra para a professora Priscila, que vai fazer a primeira pergunta para o Dr. Darlan. Ok. Darlan, SARS-CoV-2, Covid-19, novo coronavírus, pandemia, seja como for chamado, o mundo assiste atônito à chegada desse horror que já levou a óbito milhares de pessoas no mundo, deixando diversas sequelas em tantos outros que sobreviveram, inclusive no nosso país. Paralelamente, uma corrida desenfreada para se entender o vírus, não contribuir com sua disseminação através das medidas de isolamento social e desenvolver em velocidade recorde uma vacina para proteger a humanidade. Não bastasse tudo isso, o mundo e o nosso país vivenciam o que já vem sendo chamado de infodemia, fakedemia, que confundem a sociedade e alimentam brigas políticas, dividindo as pessoas e complexibilizando ainda mais toda essa situação. Qual é a leitura que o senhor faz deste momento na qualidade de médico antroposófico? Bom, eu às vezes tenho a impressão assim de que a gente entrou numa crise, ou pelo menos a gente tem a consciência de que entrou numa crise, esquecendo que a gente já estava em uma. Né? A gente já vivenciava uma situação crítica no mundo sobre vários aspectos, inclusive sobre o aspecto saúde. Né? A gente está convivendo com problemas relativos à saúde e de várias ordens há muitos anos, e isso tem a ver com o momento atual. Né? O estilo de vida atual é um estilo bastante patogênico, e a gente estava envolvido, particularmente quem é médico, ou também quem é educador e tem uma preocupação com uma formação mais ampla, que inclua, inclusive, nessa formação, a saúde do indivíduo, né? A gente já está preocupado com essa questão de saúde há muito tempo. E tem a ver mesmo com o estilo de vida, em várias frentes de estilo de vida. Eu acho até possível a gente, de alguma forma, contextualizar a situação do surgimento desse vírus, especificamente,
com o modelo de vida que a gente está vivendo, né? Que se a gente partir dessa ideia, que agora tudo é uma ideia, né? As pessoas têm ideias diferentes a respeito de tudo. Então, tem gente que acha que o vírus é fruto de uma conspiração, mas, enfim, existe a hipótese, né, que eu queria considerar desse vírus ter surgido de um desequilíbrio ecológico entre animais. Então, isso já seria um reflexo, né, de uma patologia da humanidade que leva, ou melhor, da humanidade não, dos seres vivos na Terra, que levam a um desequilíbrio ecológico que tem consequências não só para os seres humanos, para outros animais, e isso cria consequências de impossibilidade desses vírus, né, que tem originalmente a vida nesses animais viverem lá, e aí isso tem uma consequência para a humanidade, que é isso que a gente está vendo. Então, essa é uma ideia. Eu já sei que existem outras ideias, mas, enfim, não é essa a questão agora. Ainda que seja fruto de uma trama, né, isso também estaria dentro de uma patologia social, né? Então, a gente tem um estilo de vida hoje que socialmente não é justo, mesmo para quem, de alguma forma, se considera beneficiado, não é um estilo de vida salutogênico, né? A gente come coisas absolutamente não salutogênicas dentro desse modelo de vida já há muito tempo. A gente tem hábitos mesmo do dia a dia que, né, a princípio a gente não se toca, mas o tipo de exposição à informação que a gente tem, o tipo de exposição a telas, a gente vive uma situação de uma pandemia de telas. Como é que seria isso? Seria uma telademia, que já é anterior a esse processo que está acontecendo, e não é nada, vamos dizer, romântico, no sentido de a gente, enfim, considerar que isso é apenas uma coisa que não é boa. Não é nada disso. As pessoas estão surtando, estão se suicidando, estão se cortando, se mutilando, e documentadamente, completamente desligado de qualquer linha antroposófica ou Waldorf, né? Isso tem a ver com tempo de exposição à tela. Então, a gente já vive uma situação que é uma situação... Eu tenho um pouco a impressão, sabe aquela piada ou aquela ideia de você colocar um bode na sala ou colocar um camelo na sala? Eu acho que esse vírus é um camelo na sala, né? Você tinha uma situação muito difícil, aí você bota um camelo na sala, e aí agora você passa a não prestar atenção nos problemas que já tinha, mas a prestar atenção nesse problema, que é esse problema novo. E está todo mundo achando que na hora que o camelo sair da sala, pronto, a felicidade vai se instalar, né? Então, existe essa impressão que na hora que a pandemia passar, se a pandemia passar, que a gente vai ter a felicidade de volta, né? E eu não sei se a gente estava tão feliz assim, embora agora eu entenda que a gente pense que estava, né? Ou pelo menos eu também entendo que não ter essa pandemia vai ser um motivo de felicidade, mas já havia um contexto. Bom, a gente vive, você está perguntando assim como médico antroposófico, né? A gente vive um momento da humanidade que é um momento extremamente materialista. A gente vê as doenças, inclusive, como agora com esse perfil materialista. Então, a gente entende que esse vírus é um corpúsculo micro, invisível a olho nu, mas é um corpúsculo que, uma vez dentro do organismo humano, ele vai funcionar como se fosse um pó de vidro que vai cortar tudo lá por dentro, vai machucar, né, um pó de vidro vivo que se reproduz e tal. E acho, inclusive, muito interessante assim, o fato das pessoas, de alguma forma, acreditarem, eu digo as pessoas assim, a maior parte da humanidade, acreditarem em vírus. Às vezes eu fico pensando assim, nossa, né, existem pesquisas que mostram que as pessoas ainda não acreditam que as pessoas foram à Lua, e esse vírus é uma coisa invisível, né? E no fundo, assim, acreditam, mas não acreditam muito, porque tem esse negócio da máscara, né? Meio que você bota a máscara para você poder entrar no lugar, mais do que para que aquilo evite mesmo que você pegue o vírus, né? Mas, enfim, é um corpúsculo, né? Esse corpúsculo, a gente entende vírus em antroposofia como sendo uma partícula de vida que está ali
no nível muito mais do corpo físico, ele não tem isso que a gente em antroposofia chama de corpo etérico, que é a vida pululante dentro do corpo. O vírus não tem isso, ele precisa entrar dentro de uma célula ou dentro de uma bactéria para que ele use a vida da célula ou a vida da bactéria para poder se reproduzir. Então, assim, falando numa linguagem mais antroposófica, é uma partícula física que precisa da vida de outro ser para poder se reproduzir, né? Então, é um tipo de doença. A gente, na antroposofia, as doenças são muito diferentes uma das outras, né? Se você pegar, por exemplo, um tumor, é uma doença por um excesso de vida. Se você pegar, por exemplo, um diabetes, é uma doença por uma mortificação de um tecido lá do pâncreas. Isso são visões completamente diferentes. Se você pegar o vírus, ele é uma doença com um agente que é muito físico, é muito morto. Ele está entre a morte e a vida. O vírus não é vivo. Ele precisa de um elemento vivo para ele poder sobreviver. Então, a gente está sendo acometido por um agente que é um agente sem vida, né? É um agente, nesse sentido, material demais, ou muito materializado demais, algum tipo de força que tem fortemente a ver com a estrutura física e que usa a vida de outrem como um parasita, né? Então, é um ser ávido por vida, é um ser desesperado por vida, é um ser que quer demais viver e quer viver de uma forma que eu diria histérica, de uma forma invasiva, né? E talvez até de uma forma meio burra, na medida em que, ao querer viver demais, ele pode estar destruindo a vida que vai viabilizar que ele tenha vida, porque ele não tem vida. Então, tem umas particularidades aí. Dentro de uma visão antroposófica, a gente vê sempre assim, dois tipos de força. Uma força que tem mais a ver com o âmbito da vida e uma força que tem mais a ver com o âmbito da morte, que tem mais a ver com o âmbito de um processo de desvitalização, né? A gente chama até essas forças de desvitalização de forças ligadas a um deus muito antigo que existia lá na Pérsia, que vivia dentro das cavernas, dentro da terra, muito ligado com a escuridão, é uma força que está muito ligada com um processo de materialização, que lá na Grécia, esse deus, na Grécia não, na Pérsia, esse deus se chamava Ahriman, e então tem um perfil muito arimânico nesse agente, né, que é o vírus. Vírus é uma palavra que vem de veneno, aliás, originalmente quer dizer veneno líquido, um veneno que vem através dos líquidos. É interessante que o contágio se dá, né, através de líquido, né, através de partículas molhadas. Então, você precisa... o vírus precisa estar o tempo inteiro na água, no líquido, porque senão ele morre. Se ele ficar num lugar que seja seco, ele vai logo se desintegrar. Então, essa dependência que ele tem de estar em um lugar molhado é que vai fazer com que, né, ele fique dentro do organismo que é molhado e com uma partícula de água ele vai poder passar para o outro organismo, né? E ele tem a ver com essa coisa que tem esse caráter de veneno, que vai entrar dentro de um corpo e vai romper a integridade do corpo, né? E vai desapropriar aquele corpo de vida. E aí tem essa questão de um encontro também entre dois seres, né, que é o ser humano e o vírus. E a gente precisa dizer aqui que até pelo andamento, isso de jeito nenhum é para, vamos dizer, minimizar a ação do vírus, o que eu vou falar. Mas, de fato, pelos dados estatísticos que a gente tem, o ser humano ainda é mais forte do que esse vírus, né? Então, a maior parte das pessoas que entram em contato com o vírus, a gente poderia dizer assim, ou entra num equilíbrio ecológico com o vírus, ou mata o vírus, ou enfim, mas enfim, são pessoas que não morrem, né? E isso é a maioria. E você tem uma quantidade de pessoas que adoecem, outras nem têm sintomas nenhum, você tem pessoas que adoecem, e das pessoas que adoecem, a gente vê que as pessoas que têm menos defesa, menos capacidade de se manter integral diante de uma ameaça exterior, essas pessoas têm mais chance de sobreviver.
E as pessoas que têm comorbidades, fraquezas metabólicas, né, que são aí essas doenças mais crônicas, diabetes, hipertensão e tudo mais, são pessoas que estão com a saúde mais frágil e que têm uma capacidade de defesa menor. Quando a gente fala metabolismo, a gente tinha que colocar na conta o tal do sistema imunológico. O sistema imunológico é uma das ações metabólicas, né? E ele tem a ver com metabolizar coisas estranhas que entram no corpo. Então, esse sistema metabólico, melhor, esse sistema imunológico faz parte do sistema metabólico, e quando você tem um metabolismo fraco, você corre mais risco de agentes externos te desequilibrarem. Não é só o corona, não. Qualquer outro agente externo, qualquer outra infecção, né, até mesmo o vírus da influenza, se você tem uma debilidade metabólica. Pessoas idosas, elas normalmente têm uma potência pensamental, né, a potência dela já saiu um pouco do corpo, já veio mais para a sabedoria, para o conhecimento. Normalmente pessoas idosas são mais interessantes do que pessoas novas, e eu estou falando isso porque eu estou com 61 anos, mas, assim, a gente não é, né, assim, tão descolado quando a gente tem 20 anos de idade. Quando a gente tem 20 anos de idade, a gente é cheio de preconceito, cheio de... não sabe de nada e tal. E na medida que a gente vai ganhando potência em termos cognitivos, a gente vai perdendo potência corporal, e esse processo é um processo de metamorfose. Mas é dessa potência corporal que a gente está falando, né? Então, seria importante que a gente tivesse esse princípio básico que a gente na antroposofia chama de eu, e que o tal do sistema imunológico é uma expressão física dessa força do eu. Essa força do eu, ela está em todos os níveis, no nível psíquico, emocional, da vontade, do pensamento, e está ligada ao controle de cada função do organismo, da respiração, da digestão, né? E do sistema imunológico também. Então, quando você tem essa força do eu forte, ela configura isso, né, que em outras escolas se chama de corpo fechado, né? Você tem uma presença que você fecha o seu corpo em relação à entrada de agentes estranhos. Então, quando isso está presente dentro do corpo, né, você tem uma defesa maior com relação a esse agente externo. E esse agente externo é um agente externo, parece hábito de vida, parece com fome de vida, e ele vai conseguir dominar a vida de quem não consegue dominar a sua própria vida. Então, né, se eu tenho domínio do processo de vida dentro de mim, que é esse tal do metabolismo forte, eu tenho como me defender. Não é só desse vírus, de qualquer agente externo que venha a prejudicar. Qualquer agente externo que eu estou dizendo é assim, até, sei lá, não precisa nem ser vírus nem bactéria, pode ser lactose, glúten. Quando eu consigo, né, bloquear que uma coisa externa entre dentro de mim, me causando algum tipo de mal, é porque o meu sistema imunológico é sarado, é forte, é potente. E quando eu não consigo, enfim... Bom, mas eu acho que a gente está vivendo agora uma época, né, que a gente está vendo essa doença só sob um ponto de vista material, a gente não sabe mais fazer uma leitura espiritual disso, quase que a gente fica atrás do que o Rudolf Steiner disse na época da febre amarela, para a gente tentar adivinhar o que força que está por trás disso. E e os recursos que a gente tem para lidar, principalmente em termos do coletivo, são recursos materialistas mesmo, que são barreiras. Então, a gente pode criar uma barreira aqui na boca, né, para não entrar em contato e para não disseminar, e a gente pode estimular o sistema imunológico, né, meio que fazer um treino antes de entrar em contato, né? A história da vacina, ela tem muito a ver com essa história de você ter a oportunidade de treinar antes de jogar, né? Então, você vai para o jogo... Beleza, você vai para o jogo, que é encontrar com o vírus. Se você pudesse dar uma treinada antes, talvez fosse interessante para quando você chegar no jogo, você já ter alguma atividade do sistema imunológico, né, pronta para receber aquele vírus. Não significa, veja bem, e todo mundo sabe disso, quem trabalha com vacina, não significa que se você treinar, você vai ganhar. Muitas vezes você treina e você perde. É assim que acontece nos jogos. Mas a chance que você tem de ganhar aumenta se você treinar. E a vacina é uma oportunidade de treinar antes. É um treino, um artifício, uma coisa materialista, mas que pode dar certo.
não é a única coisa. A gente pode pensar em outras coisas para fortalecer a saúde, né? Ativar o sistema imunológico, né? De repente nem seja um treino, mas assim, por exemplo, eu posso não estar treinando, sei lá, basquetebol para jogar a partida de basquetebol, mas eu estou malhando, eu estou correndo, eu estou com preparo físico. Mesmo que eu não treine, eu posso estar forte para estar pronto no jogo, dá para entender? Então, existem várias medidas salutogênicas, várias medidas de ter saúde, várias medidas, inclusive com a possibilidade de a gente lidar com outras formas de tratamento que não seja vacina, no sentido de potenciar. Só que eu não estou falando isso no sentido de divulgar isso, de vamos fazer isso, ou de é isso ou vacina. Não, eu queria deixar muito claro que a gente está num mundo que é muito maior do que o mundo que a antroposofia abarca, muito maior do que o mundo que a homeopatia abarca, muito maior do que o mundo que a acupuntura abarca. Existem várias formas de você potenciar o sistema imunológico, mas o mundo, são minorias, e a gente tem uma visão agora, um establishment, uma visão que se colocou, que é uma visão materialista, e a vacina entra aí, e eu acho que em termos de se pensar a vacina, a doença no coletivo, em termos de mundo, eu acho que o caminho é mesmo a vacina, e eu acho que, também falando antroposoficamente, acho que o nome da antroposofia está em jogo quando a antroposofia fala o que pensa ou não a respeito de vacina. E eu queria deixar bem claro, já aqui na primeira pergunta, que todas as vezes que eu vi o Steiner falar sobre vacina, eu vi ele problematizar a resposta, mas eu nunca vi ele ser contra. E existe algumas vezes que ele falou, mas uma das vezes, né, que tem a ver inclusive com medicina escolar, e já que eu estou falando para uma escola, eu acho que seria bom falar, é que uma vez, no final de uma palestra sobre pedagogia, alguém perguntou para ele o que ele achava das vacinas. E aí, o Steiner, ele é sempre muito elegante, assim, sabe? Não é muito de eu sou contra, eu sou a favor e tal. Ele sempre dá uma contextualizada e ele, de alguma forma, sempre levanta a bola para que você decida. Ele nunca decide nada por ninguém. Então, ele nunca decide nada por ninguém. E as pessoas que não acordaram para isso ficam aí, Steiner, muitas vezes quando a pessoa fala Steiner disse, quase significa que Steiner mandou, mas nunca é assim. Ele simplesmente fala e te deixa livre para você escolher. Ele nunca manda nada. Mas aí ele responde a respeito de vacina, ele fala assim, olha, se a educação fosse boa, a vacina não seria necessária. Então, aí diante de uma resposta dessa, você pode pensar assim, bom, então ele está falando que a vacina é ruim, se a educação fosse boa. Mas ele está falando que a educação é boa? A educação é boa? Não, a educação não é boa, então ele é a favor da vacina. Porque se ele está dizendo, se a educação fosse, aliás, ele já fala se fosse, ele já está dizendo que ele é a favor da vacina. Então, ele está dizendo assim, a gente não vai ter pessoas com esse potencial todo de saúde que sejam cuidadas assim, nessa época que a gente vive, desde que nasceram, pela educação, pelos alimentos, pelo estilo de vida, pelo ar puro, por dormir cedo, por não estar exposta à tela. A gente, neguinho toma esse refrigerante preto aí, que eu não vou falar o nome, não dá para você pensar que o cara toma essa porcaria e não vai querer tomar vacina, entendeu? Porque, assim, não combina, não combina. Então, tem todo um estilo de vida, né, que a gente até poderia pensar, infelizmente, o estilo de vida está assim, do jeito que está, tudo bem, mas está. E agora, diante disso, né, o que você vai apregoar como uma possibilidade mundial, né, de resolver esse problema? Então, assim, eu acho que é um artifício a vacina, é um artifício biológico, né, vamos dizer assim, e que é um artifício eficaz, e acho também que a gente precisava, né, já que o assunto é vacina, e eu também não queria entrar nisso, mas eu queria deixar bem claro que eu estou falando em vacina em uma pandemia, em vacina em uma epidemia. E não estou falando aqui, poderia até vir a falar, mas acho que não é o caso, em vacinar crianças ou pessoas para todas as doenças que existem no mundo. Então, eu acho que ainda que alguém tenha alguma reserva com relação a vacinar 42 vezes contra tipo de doença, eu acho que o discurso para vacinar ou não numa pandemia deveria ser diferente, porque é uma outra questão que está em jogo.
Não sei se eu respondi, né? Acabou que eu falei um monte de coisa que eu estou pensando aqui, mas... Respondeu sim, Dalan. Então, a gente abriu para a comunidade escolar elaborar algumas perguntas, né? Então, tem algumas aqui e vamos fazer aqui para você. A próxima pergunta é assim: crianças ficam doentes e transmitem o vírus como os adultos? A gente está nessa coisa agora, né, de um monte de gente pesquisando e as pesquisas, saindo resultado de pesquisa e a gente tendo que acreditar em uns e não acreditar em outros, ou tendo... Então, eu vou falar assim para vocês, eu fiz uma faculdade muito boa e eu escuto o pessoal da minha faculdade. Então, assim, eu conheço eles, sei que são pessoas estudiosíssimas, são sérias, sei do caráter dessas pessoas, algumas das pessoas são amigos íntimos de meus amigos, que estudavam lá na faculdade, que continuam na faculdade até hoje. E essa galera é uma galera... eu estou falando da UFRJ, eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um pessoal que trabalha com pesquisa lá. Esse pessoal não é negacionista, é um pessoal que é a favor de vacina, é a favor de máscara, é um pessoal que eu considero realmente muito sério, mas olha, aqui já tem uma encrenca, né? Porque assim, eu falando assim, ó, eu considero sério, talvez eu tenha a expectativa que vocês que estão me ouvindo me considerem sério, né? Só que alguém, ao eu falar o que eu estou falando, alguém já pode passar a não me considerar sério, porque as pessoas já têm, né, definido nas suas cabeças posturas e quem é sério. Então, por exemplo, se alguém já ouviu uma outra pessoa que essa pessoa é considerada séria, e eu agora vou falar uma coisa diferente, eu já não sou mais sério, né? Então, eu não estou falando isso que eu estou falando no sentido de que vocês me considerem sério. Eu só estou contando uma coisa que é verdade, que eu considero pessoas sérias e considero que tem outras que não são. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava vendo duas pessoas, eu tenho um grupo, eu sou botafoguense, não sei se vocês já ouviram falar num clube de futebol que tem aqui no estado do Rio, chamado Botafogo, o melhor clube do mundo. O Rodolfo Steiner também era torcedor do Botafogo. Então, o que acontece é assim, é que lá esse meu grupo é um grupo com muitas, é um grupo de médicos botafoguenses. Lá tem muitos negacionistas e tem muita gente que faz propaganda contra a vacina. E hoje eu estava prestando atenção num médico canadense que é contra a vacina. Então ele estava, eu acho muito interessante que assim, ele primeiro começa a se apresentar e no começo da apresentação ele diz basicamente que ele presta. Então ele fala que estudou nas faculdades e não sei o que, igualzinho eu estou fazendo aqui, né? Para a gente dizer que presta, a gente fala que estudou na faculdade boa, não sei o que, E aí depois que ele se credencia, né, com tudo isso, aí ele vai dizer do que ele considera que é um absurdo, do que é certo, do que é errado, não sei o que. Então, assim, a gente está muito baseado hoje em confiança. Então, esquece tudo que eu falei, tudo que eu falei é igual para todo mundo, mas fica atento, porque a gente acaba que em alguma instância a gente confia. Por que a gente confia? Porque a gente não faz pesquisa. E as coisas são muito grandes, as coisas envolvem uma complexidade muito grande, não tem como a gente mesmo ir lá e ter esse conhecimento. Então, acaba que você dá, né, ouvido para alguém, e você dá ouvido para alguém, aqui no Brasil, isso ganhou uma matiz política, né? Assim, eu sei que nenhum de vocês que está me ouvindo se deixa levar por isso, mas nem vocês, nem quem vai ouvir a gravação, mas vocês sabem que a gente está vivendo um momento aqui no Brasil que, assim, se a coisa vier da fonte lá que está no poder, para quem não está, já está contaminado. E que se a coisa vier da fonte de quem não está no poder, ou quem está contra, supostamente contra, para quem está ou é simpático a quem está no poder, já está contaminado. Então, a questão é, para todo lado, a gente tem essa coisa de como é que vamos acreditar ou não acreditar nas pesquisas, tá? Então, o que eu vou falar aqui com relação à pergunta que foi feita é uma coisa baseada nas pessoas que eu, em um instante qualquer, conheço, vamos dizer, a escola, de onde que vem e tudo mais. Então, o que eu tenho ouvido falar destas pessoas é o seguinte: as crianças têm, sim, elas podem
ter contágio, que isso não significa ter a doença, né? Elas podem contrair o vírus e elas podem transmitir o vírus. Eu não sei muito bem como é que se pesquisou isso, mas parece que elas fazem isso menos do que os adultos. Tanto pegam menos, quanto transmitem menos, tá? Não há dúvida nenhuma de que elas podem adoecer, e o que acontece é que a incidência de doença, particularmente de doença grave, é muito menor. Antroposoficamente é muito fácil de explicar isso, porque toda criança tem a sua atividade anímica e espiritual ainda dentro do corpo, porque o corpo está em processo de formação. E essa atividade é muito particularmente intensa até os 12 anos. Depois de 12 anos começa a diminuir, porque o corpo vai ficando realmente já muito pronto e a capacidade mental é que começa a ganhar mais foco. Então, assim, essa unidade, né, entre a atividade anímica e espiritual e a confecção do corpo, o processo de crescimento do corpo, fornece ao corpo um sistema imunológico mais ativo. Mas isso não é garantia nenhuma para que uma criança não vá pegar Covid e não é garantia nenhuma para que uma criança não vá ter Covid de uma forma grave. A gente pode... eu queria também abrir um parêntese aqui, porque não existem crianças, existe só a sua criança. Então, a sua criança é 100% e a sua criança é em quem você pensa quando você pensa que uma criança pode pegar Covid. Então, assim, existe um medo muito grande de que a Covid, de alguma forma, é quase que um alívio, né, a situação de que a Covid não acomete crianças como acomete pessoas idosas. Não de jeito nenhum que eu tenha nenhuma preferência por criança, não é nada disso, mas a gente está, de alguma forma, a nossa cabeça, de alguma forma, está mais acostumada com a ideia, né, de que uma vida longeva é uma vida que já te gabarita mais para morrer do que uma vida de quem começou agora. Assim, não sei se vocês concordam. Eu acho que todo mundo acha muito mais triste a morte de uma criança do que a morte de uma pessoa idosa. E acho que isso faz parte de uma verdade atual, né, de como que a gente vê as coisas. Então, assim, é meio graças a Deus, né, que é muito lamentável que pegue as pessoas idosas, mas, assim, já que pega muito, meio que graças a Deus que não pega as crianças, né. E isso coloca, inclusive, as escolas numa situação completamente, por uma razão boa, coloca as escolas numa situação completamente difícil, né, porque a gente tem sempre essa impressão de que, pô, a criança não pega, então a criança podia vir para a escola, né, O problema é exatamente o que está aí na sua pergunta, porque ela transmite, né? Parece que transmite menos, mas transmite, e o grande problema seria ela estar contaminada, não adoecer, mas levar o vírus para dentro de casa, e dentro de casa, fatalmente, as outras pessoas são mais idosas do que ela, né? Então, eu acho assim, aí a gente tem um problema, né, da criança como veículo da doença, muito mais do que a criança como vítima, né, da doença. Então, sim, né, a criança transmite, parece que tem pesquisas, eu não sei te dizer qual, mas eu já ouvi falar por parte de pessoas confiáveis, ou melhor, pessoas que eu confio, tem pesquisas que de alguma forma indica que tanto o contágio quanto a transmissão em crianças, por incrível que pareça, é menor, não se sabe muito bem por que isso, mas parece que é menor, sim. Ok, grata, Dalana. A próxima pergunta diz então, qual é a importância de se vacinar? Então, a importância, eu vou voltar um pouco àquela história do treino, sabe? A importância é você vai entrar em contato com o vírus, talvez fosse interessante você entrar em contato com o vírus de uma forma atenuada antes de entrar em contato com o vírus de uma forma para valer, entendeu? A história da brinca e a Vera. Não sei se é assim que vocês falam aí, mas você fazer uma coisa de brincadeira ou fazer de verdade, né? Eu gosto muito da imagem de um treino mesmo, né? De você treinar antes do jogo. Então, você vai entrar em contato com o vírus de uma forma atenuada, controlada, e isso é a vacina. E com uma possibilidade muito maior, né, de você ter uma reação, até mesmo, né, por ele ser injetável, entrar em contato direto já com o sangue, e numa quantidade muito menor
o que seria um risco infinitamente menor de ter a doença. Aliás, no caso da Covid, as vacinas todas não oferecem risco de doença coronavírus, né, de doença Covid, porque, né, o vírus ou é morto, que é o caso da Coronavac, ou são partículas de vírus, né, ou uma proteína do vírus junto com um outro vírus, né, que são as vacinas da AstraZeneca e da Johnson Johnson, ou senão o próprio RNA, que é o vírus da Pfizer. Mas, enfim, é isso. Eu acho que tem essas duas dimensões. Uma, inicialmente, é você se proteger da doença, e a outra é a questão social, né, de você minimamente não ser um transmissor da doença, porque, olha só, tem uma coisa aqui que é assim, eu posso ter o vírus e durante 10 dias transmitir o vírus e eu posso nem ter ficado doente, né, e fiz isso, e posso ter tido uma gripezinha e fiz isso, e melhorei da gripe, né? Então, se você... É assim, você pega o vírus, se você ficar doente, é um pouco bom, no sentido de você saber que em 10 dias, se você melhorar, você não transmite mais a doença, tá? Então, assim, no sentido de você se isolar. Então, você está andando aí pela rua, então você não tem sintoma nenhum, você, claro, que acha que não tem Covid, então está de boa. Pode ser que você tenha o vírus e esteja transmitindo. Se você tivesse o sintoma, você, né, nessa pandemia, você com sintoma de gripe, ou seja lá, uma coisa que pareça, você vai se isolar, né? E se você se isolar, você vai ficar 10 dias doente. Se no final de 10 dias você melhorar, isso significa que você não transmite mais o vírus. Se você não melhorar, você vai continuar transmitindo o vírus. E muito mais, porque o vírus vai se replicar dentro de você numa intensidade muito maior, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual as pessoas que estão doentes no hospital e tudo mais, está todo mundo lá de máscara e tal. Você só para de transmitir se você melhora em 10 dias. Isso está claro, né? Se você não melhorou, significa que a doença entrou numa outra fase e o vírus está ativo. Essa fase que o vírus está ativo, você transmite muito mais do que nesses 10 dias iniciais. Então, quando você vacina e a pessoa se torna capaz de resolver o vírus em 10 dias, ou seja, você evitou a fase grave, você está diminuindo a circulação de vírus, sim. Dá para entender? Porque se você deixasse a pessoa doente depois desses 10 dias, ela estaria disseminando muito mais. Então, tem isso, né? Mesmo que a vacina não garanta a contaminação e a transmissão, e parece que ela não cobre isso, ela só é uma vacina que evita casos graves da doença. E isso é muito bom que se diga, porque também não é para você vacinar achando que você não vai ter a doença, é para você vacinar achando que você não vai ter a fase grave da doença. Nunca ninguém que estuda vacina disse que você vai estar imunizado. Toda vez que alguém fala isso é de uma forma leiga, né? Você está imunizado contra formas graves. E isso é uma coisa que vale para quase toda a vacina, não é só com relação à vacina da Covid, nem para os tipos de vacina da Covid. Não tem nenhuma vacina que eu conheça no mundo que dê proteção de 100% sempre, não há isso. Vai sempre depender de quem tomou a vacina, enfim. E agora a gente ainda tem essa situação de que nós temos aqui, eu não sei mais, né, mas talvez 4, bom, acho que aqui no Brasil 4, né? 4 tipos de vacina. E são bem diferentes entre si. Então, a gente ainda tem essa coisa que é nova, né? Antigamente, a vacina era pus, né? A varíola, ela na época da varíola, se pegava... Isso é história, tá? História não é história, é história, histórico. As pessoas, aqui no Brasil... era ainda escravidão, as pessoas pegavam crianças negras, levavam para a Europa para pegar a varíola, essas crianças vinham cheias de pústula para cá, e chegava aqui, eles pegavam a pústula e passavam para as pessoas para fazer vacina. Era uma forma extremamente primitiva de você fazer contato prévio, né, de uma forma atenuada, e isso foi o começo da história das vacinas, né? Hoje em dia a gente tem uma tecnologia fantástica e está todo mundo desconfiado da tecnologia. É incrível isso, assim, que igual quimioterapia um tempo atrás e quimioterapia agora. Quimioterapia um tempo atrás,
você ia lá e você morria da quimioterapia. Era uma tragédia a quimioterapia há um tempo atrás. Agora a quimioterapia está muito mais evoluída, muito mais evoluída. Dificilmente uma pessoa com câncer morre da quimioterapia hoje em dia, muito dificilmente. Pode ser que o tratamento não dê certo, que a pessoa vai morrer de câncer, mas intoxicado por veneno de químico, quase mais não acontece isso. E isso acontecia muito, né? Então, assim, a ciência, ela evolui, se torna mais tecnológica, mais objetiva, né? O fato, por exemplo, da gente ter desenvolvido a vacina agora com tão pouco tempo, que todo mundo desconfia, isso é agora, porque se fosse há um tempo atrás, a gente não teria desenvolvido tão rápido. Na verdade, essa tecnologia de fazer a vacina do jeito que está sendo feito agora, que não é o vírus inteiro, nem morto, nem atenuado, a Coronavac ainda é, né? Então, é uma forma antiga de fazer. Mas essas formas mais modernas, elas vêm sendo pesquisadas há muitos anos, e o pessoal sonha com isso, sabe? E tem muito a ver, inclusive, com a pesquisa da vacina da AIDS. Não seria possível se fazer a vacina nesse modelo, né, do adenovírus, que é da AstraZeneca, e também do modelo do RNA, que é a Pfizer, se não houvesse muita pesquisa que está sendo feita nos últimos anos em cima da pesquisa da vacina da AIDS. Então, assim, não é que o pessoal descobriu rápido e é uma falta de responsabilidade, não é nada disso. Todo mundo está assim, graças a Deus esse negócio aconteceu agora, que agora a gente tem tecnologia para fazer um negócio, né, de uma produção de escala industrial enorme, que pode atender todo mundo. Agora, as pessoas têm uma desconfiança da ciência que não é de hoje, né? Ninguém entra no hospital com prazer e rindo. Todo mundo entra com medo. Isso é uma coisa... A nossa relação com a ciência é a relação da Chapeuzinho Vermelho com o lobo deitado na cama querendo se fazer de vovozinha. É aquilo ali. E o lobo se apresenta como a ciência, né? O meu olho é para te ver melhor, né? O que são isso? São as ressonâncias magnéticas, né? O meu ouvido é para te ouvir melhor, são as ultrassonografias, e a minha mão é para te pegar melhor, né? São os bisturis, né? E a menina, se você for ler no conto, a menina, ela chega na casa, ela entra no quarto e ela acha que é uma coisa muito estranha, ela fica ansiosa, o conto fala isso. Ela entra e desconfia que tem alguma coisa ali que não está certa. Essa é a nossa relação com a ciência, né? Essa mesma ciência que agora está propondo o coronavírus. É claro, essa relação nunca foi uma relação de prazer, nunca foi. E não sendo uma relação de prazer, é uma relação de desconfiança, né? E a gente, né, particularmente, talvez, eu não sei quem vai ouvir essa palestra, mas as pessoas que estão ligadas mais com uma busca de uma vida mais integral e tudo mais, essas pessoas desconfiam muito mais. E eu acho muito normal que as pessoas desconfiem de vacina, né? Porque tem conservante químico, claro, tem que ter. Só queria dizer que se o seu filho precisar usar um antibiótico, ele também tem conservante químico, ele é químico. E talvez aí você não pense duas vezes. Se você tiver um filho com leucemia, talvez você injete bolos de quimioterapia dentro dele e rezando para que dê certo. Então, assim, isso não é uma coisa de convencer, nem de coagir ninguém a vacinar, mas eu acho que as pessoas têm que se questionar se aceitam ou não aceitam essa ciência, que é uma ciência materialista, que não dá conta de atender o ser humano na integridade, mas atende num nível que é um nível que a humanidade está vivendo. Né? A gente vive num mundo materialista, e no mundo materialista, a possibilidade de lidar com esse vírus é através de instrumentos materialistas. A gente está atrás de algum veneno que mate o vírus, daqui a pouco talvez até pinte, e deve pintar. Lá na escola que eu estudo e com pessoas que eu confio, esse negócio de ivermectina e cloroquina, isso é uma piada. Agora está começando a aparecer, e eu acho que vai aparecer cada vez mais, que tem gente ganhando dinheiro pesado em cima disso, então não é só informação, porque alguém estava desinformado, não. As pessoas manipularam isso para ganhar dinheiro em cima disso, e tem muita gente séria que talvez não tenha percebido e que está falando, que está tocando essa história para frente. Não sei se percebeu ou não percebeu, talvez seja ingenuidade minha falar isso, é possível que todo mundo tenha algum interesse por trás. Mas enfim,
Sei também que alguém que vai ouvir vai achar esquisito isso que eu estou falando, só para dizer que eu sei, mas assim, é assim que eu penso e eu tenho um time, né? E esse time é a galera lá da UFRJ. Então, é, é, eu acho que é mais ou menos isso assim que a gente está vivendo. Então, tem esse lado de se proteger, né, que foi isso tudo que eu falei até agora, e tem esse lado também, vamos dizer, mais social, né, de você interromper uma doença que está tendo, além da questão da própria doença, está tendo um impacto enorme, né, no mundo e com consequências sociais imensas, ambientais e sociais imensas, que não são só devido à questão de adoecer, morrer e de ficar com problemas pós-doença. Então, eu acho que assim, a questão de interromper a pandemia, né, que é esse lado social, eu acho que sim, a vacina me parece que é a única coisa que está, além do isolamento, né, dos bloqueios, né, dos mecanismos de bloqueio mesmo, né, para que não tenha contato com o vírus. Então, eu acho que é isso, é um pouco a consciência de que a humanidade está jogando esse jogo agora, e se a gente não jogar esse jogo, a gente não vai jogar com a humanidade. Darlan, você disse que as crianças, assim, abaixo de 12 anos, né, elas têm bem menos possibilidade de ter assim, casos graves da doença, né, mas que elas transmitem, né, elas são transmissoras. E aí você disse que a vacina, ela tem esse objetivo principal mesmo é de não deixar que a pessoa tenha casos graves. Então, qual seria realmente a importância das crianças se vacinarem? Isso teria realmente utilidade para as crianças se vacinarem? Então, primeiro que criança adoece também, e que cada criança é 100% das crianças. Então, assim, a gente não tem garantia nenhuma que uma criança vai pegar a doença e não vai adoecer de uma forma grave, né? Nenhuma garantia. O que a gente sabe é que a incidência é menor. A gente não pode garantir que um bebê, que uma criança de 2, 3 aninhos, que não vá pegar a doença, não tem a menor condição de garantir. E a gente ainda está vivendo uma outra coisa que talvez seja o principal capítulo agora. O corona não é mais o corona. O corona é o delta, o corona é o mu, o corona... A gente está começando a ter várias mutações, né? Que é quase como se a gente estivesse dizendo assim, olha, o problema era cachorro, só que o cachorro que a gente tinha inicialmente era um poodle. E a gente pode ter um outro cachorro que é um Rottweiler. E é cachorro também. E aí tem uma questão que, assim, parece que as vacinas, e parece mesmo, aí nesse caso, eu acho que todo mundo concordaria, né? A gente está começando a ver agora essa história, se essas vacinas que tem cobrem ou não cobrem as mutações, né? As variantes. Mas parece que cobre. Então, tudo leva a crer que cobre, e a gente pode perfeitamente considerar, inclusive já se sabe, eu não tenho esses dados, mas já se sabe, eu já ouvi algumas vezes, que a percentagem de pessoas mais novas acometidas está aumentando agora já na Delta, né? E assim, Priscila, eu absolutamente não vou dizer para você que não termine na Delta, que não termine na próxima, não. Mas eu posso te dizer o seguinte, não tem motivo para terminar. Não tem motivo para terminar. Sabe, eu acho que assim, quanto mais esse vírus fica aí e quanto mais ele se replica, mais chance ele tem de mutar. E a gente pode ter, sim. Então, isso também é um pouco terrorismo, né? E talvez pareça que seja uma coisa assim para convencer as pessoas a se vacinarem. Assim, olha, eu estou muito longe de ter esse impulso. Tudo que eu estou falando aqui é o que eu penso, sabe? E eu acho que deve existir pessoas muito mais brilhantes do que eu, com pensamentos muito mais sarados do que o meu, e eu acho que cada um tem que fazer o que quiser fazer. Eu estou falando o que eu penso. Então, eu fico pensando assim, esse vírus, a virulência dele é imensa, é impactante, é horrível, né? Para eu não falar coisa aqui que esteja errada. Mas podia ser muito pior. Ele podia ser um ebola da vida,
E aí ia ser muito pior. E nada impede que esse vírus sofra uma transformação, que ele saia de um poodle para um Rottweiler. Entendeu? Nada impede. Então vai continuar sendo corona, mas vai continuar sendo, né, cachorro, mas é uma outra pegada. Então, assim, acho que a gente está diante de uma situação muito difícil, né? Acho que para essas pessoas que se sentem agredidas, né? Inclusive, tem um assunto que talvez seja mais importante do que tudo que a gente já falou aqui, que é a questão da liberdade das pessoas, né? Da pessoa falar, eu sou livre, né? E eu não quero usar isso, né? Então, acho que a gente entra numa... E outra coisa, a pessoa é livre, mas não é sozinha, né? Porque o conceito de liberdade, às vezes, se confunde com o conceito de solidão, né? Eu sou livre para fazer o que quer. Não, você não é livre para fazer o que quer, você não é sozinho. Você vai fazer com alguém, então, já pronto, já não... Então, assim, a gente agora virou um vetor de doença, e como vetor de doença, eu não sei se a gente é livre, entendeu? Para circular por aí, né? Não sei se é responsável isso. Eu queria dizer para vocês o seguinte, também eu vou usar um conceito um pouco antroposófico aqui, tá? A gente não é livre. A gente não é livre. A gente é dependente desde o momento que a gente nasce, extremamente dependente, inclusive dependente das nossas vontades, que na verdade ditam coisas sobre a gente. A gente não é livre nem da gente, que dirá do social. Do social, o que eu quero dizer é assim, você não é livre de nada, você tem que pagar, você tem que cumprir lei, você tem que não sei o quê. Parará. E aí tem uma coisa que é, você lidando com a sua saúde, você está na instância da liberdade, mas você lidando no social, você está na instância dos direitos. Você não é livre. Então, assim, até falando antroposoficamente, né, o social, ele tem potências ou forças ou propósitos, não sei, que são contraditórios entre si. Tem algum lugar que você é livre, mas tem algum lugar que você é igual e tem algum lugar que você precisa ser fraterno, né? Então a gente poderia pensar, tudo bem, eu estou sendo livre, mas será que eu estou sendo igual? Será que eu me acho melhor? Será que eu estou sendo fraterno? Será que eu estou pensando no outro? Porque agora tem uma questão aí que é assim, eu sei lá, eu nem me ofereci, né? Talvez eu não tenha muita moral para fazer isso, mas eu não me ofereci, mas eu me ofereceria, assim, tranquilamente. Se alguém me cobrar aí, eu me ofereço. Mas a questão eu acho que como antropósofo seria muito mais digno a gente se oferecer para ser voluntário de pesquisa de vacina, mais a gente do que os outros, sabe? Acho que a gente deveria se oferecer para ser voluntário de pesquisa de vacina, do que ser contra a vacina. Porque, assim, a gente está se colocando na contramão daquilo que a humanidade precisa, daquilo que as pessoas querem, né? Então, assim, a meu ver, a gente está se enguetando, entendeu? Se isolando. Porque eu estou falando assim, porque tem muitas pessoas ligadas com a antroposofia, inclusive médicos que têm um discurso anti-vacina. E eu acho assim, ainda que cientificamente eles estivessem certos, politicamente, socialmente, eu acho uma tragédia. Uma das respostas do Steiner com relação à vacina é que ele contextualiza, ele fala claramente, que está na cara, que vacina não é uma coisa que promove saúde, que seja uma coisa que te potencie, ela te condiciona a não ter uma doença. É isso. E claro que isso pode ter uma série de consequências. E em algum momento ele fala isso e ele fala assim, mas a gente tem que ver como é que a antroposofia vai ser vista, dependendo da postura que a gente vai tomar. Porque, assim, a gente é parceiro da humanidade ou não é parceiro da humanidade? Está todo mundo indo e a gente está fazendo o quê? Né? Qual é a postura que a gente está tomando? Então, a questão é assim, se é parceiro, mesmo que o cara esteja errado, vamos junto, né? Vamos lá. E não é a visão de um bando de boi indo de uma forma inconsciente para algum lugar. Não, você pode ir consciente, sabendo que vacina não promove saúde, sabendo que você tem que cuidar da sua saúde, fazendo coisas para que você se torne mais saudável. Aliás, citando de novo o Steiner, a preocupação dele com a vacina é a preocupação assim,
se você tem saúde ou não para tomar a vacina. Entende? E ele chega a dizer que, se você tiver saúde, e saúde para estar significa estar a caminho de crescimento, de desenvolvimento, você não vai ter problema com a vacina. E se você não tiver, você pode ter problema com a vacina. Então, eu acho que não é saudável ser contra a vacina. Ainda que vacina não seja saudável. Dá para entender? Ah, sim, muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Retomar um pouco do que você já falou, diz assim: as famílias são bombardeadas de informação no dia de hoje. O que levar em consideração no momento da tomada de decisão de se vacinar ou não na família? Eu acho que de alguma forma a gente está falando sobre isso, né? Mas de qualquer forma, eu acho que é assim. Você tem que pensar em que você tem que pensar em que você está pensando, né? O que você quer com aquilo, né? Eu acho que tem risco. Eu acho que o risco do vírus é muito maior em todos os sentidos. Eu acho que tem essa questão, né, de ter uma ação conjunta da humanidade, né? Eu tenho um amigo que ele fica assim: mas você acha que todo mundo é igual? Uma vacina igual para a humanidade inteira? Eu falo, eu acho. Em alguma instância, eu acho que todo mundo é igual. Acho que todo mundo é igual porque todo mundo tem o mesmo projeto arquitetônico. Acho que todo mundo é igual porque todo mundo quer ter a mesma quantidade de hemácia no sangue. Eu acho que a gente é diferente em algumas coisas, mas em algumas coisas eu acho que a gente é igual, sim. E eu acho que é aí mesmo nessa coisa que a gente é igual, é que eu estou falando de vacina. Eu não estou falando de jeito nenhum, de você parar na vacina e achar que a vacina deu conta. Eu acho que a gente está no momento de questionar o que é saúde. Mas isso de jeito nenhum significa que você não pode tomar vacina. Aliás, se você questiona o que é a saúde, eu acho que você tem mais condição de tomar vacina do que alguém que não questiona. Mas vamos lá. Dar uma resposta um bocadinho mais assim, né? Embasada, oficial. Eu acho que você deve vacinar. Pronto. Acho que você precisa saber que tem risco. E você precisa saber que o risco é você que vai arcar com ele. Ninguém está dizendo que vacina é uma maravilha, não é disso que se trata. Acho que, dependendo de quem vai vacinar, seria importante escolher as vacinas, né? Não é aquele negócio de gourmet de vacina, mas eu acho que já está havendo uma tendência disso mesmo, no sentido assim, né? Sei lá, se você tem um risco qualquer lá de uma doença, tudo mais, tem umas vacinas que não são muito aconselháveis e tal. Acho que você tem que pensar que talvez o medo da vacina o medo pode ser que você não esteja vacinando por uma decisão, mas por um medo. E se você tem o medo da vacina, isso pode perfeitamente significar que a sua decisão é baseada no medo e não baseada num pensamento razoável. Pode ser que a sua decisão de não vacinar não seja uma decisão livre, seja uma decisão medrosa. E eu acho que você tinha que pensar nisso, se você tem medo ou se você realmente tem um pensamento claro a respeito daquilo. E eu acho que você tinha que pensar na sua relação com a ciência. Realmente pensar se você, quando tiver um câncer, você vai fazer uma quimioterapia ou não. E olha, eu estou te falando isso de uma forma que também não é coação. Eu entendo uma pessoa que não queira fazer quimioterapia. Eu tenho alguns pacientes que eu não endosso isso, nunca endossei, mas eu tenho alguns pacientes que decidem não fazer. Eu conheço gente que decidiu não fazer. E eu respeito. Eu acho também que se uma pessoa decidir não vacinar, eu acho que está no âmbito, né, da liberdade da pessoa. Agora, vai ter consequências isso, né? Porque as pessoas não querem vacinar agora contra a Covid porque está envolvida com toda uma visão, sei lá, de manipulação do mundo, de conspiração, de não sei o quê, pereré, e de
chip e de um monte de coisa que se fala por aí, e eu estou falando assim, mas eu sei que tem gente que leva isso muito a sério, e só de eu estar falando assim, eu já perdi a confiança da pessoa. Mas, de qualquer forma, assim, eu não sei se essas pessoas, mas, assim, muita gente cabeça, New Age, vacina para ir a Machu Picchu, porque não viaja para o Peru se não tomar vacina de febre amarela, entendeu? E agora encasquetou com esse negócio aqui dessa vacina. E agora tem mil argumentos, inclusive o fato da vacina ser melhor, né? A meu ver. O fato dela ser mais desenvolvida, ter uma tecnologia maior, ser mais limpa, né? Então, eu não sei, assim, porque a pergunta pode ser, né? Você falou, antes de vacinar, o que que eu penso? A pergunta poderia ser, antes de não vacinar, o que que eu penso, né? Mas eu acho que a questão que tem realmente a crença na ciência. E assim, se você acredita em ciência, né, e já foi a médico, já fez exame de sangue, já fez raio-x, já fez ressonância algum dia, se você está vivo por causa do antibiótico, alguns de vocês devem estar vivos por causa do antibiótico. Eu acho que valia a pena considerar se tem tanto motivo mesmo agora para ter problema com uma vacina. Você ia perguntar, Leandro? Não? É ele que está vivo por causa do antibiótico. Ah, então, tem que ver isso também. Olha, a pergunta final aqui a gente tem de uma família vai em direção a tudo isso que você falou. Assim, vai... Diga. Eu acho que a Priscila ficou congelada aqui. É a pergunta 4? A Priscila saiu. Tem que ser... Eu acredito que é aquela um pouquinho mais longa. Uhum. Qual que é? Então, a pergunta é assim, doutor. O discurso dos que se negam a se vacinar traz o tema do medo de reações, de uma possível implantação de um chip, das vacinas serem perigosas, etc. Sim. Ao mesmo tempo, essa mãe que faz a pergunta, o pai, né, ele observa que essas pessoas são as que menos usam práticas de cuidado e proteção de transmissão do vírus, alegando que temos que ter coragem e confiança. Levando em conta que as vacinas são estratégias de proteção da comunidade e não do indivíduo, não seria o medo e a coragem de não se vacinar, né, um ato egoísta, e o ato de se vacinar, um ato de confiança e de coragem altruísta, de cuidado com o coletivo? Eu acho que são questões que você já trouxe, mas... A pessoa já perguntou respondendo, né? Mas tem uma parte aqui que eu acho que eu gostei, que teve uma hora ali que eu estava procurando uma palavra, não veio, que agora veio. Cuidado para não confundir liberdade com egoísmo. Porque egoísmo sempre é liberdade. É um ato de liberdade, né? Você decidir pensando em você, né? Então, assim, o egoísmo é um pressuposto básico da liberdade. Mas egoísmo é um primeiro andar, é um primeiro degrau de liberdade. Liberdade é uma coisa muito maior e que inclui não só você, mas inclui todo mundo. Então, assim, muitas vezes é medo, e medo está muito ligado com o egoísmo, né? Medo tem a ver com se proteger, né? Tem uma parte da pergunta... eu vou pedir para você ler de novo, porque eu queria tanto falar. Não, na verdade, eu acho que o que ela coloca é essa contradição, né? De que as pessoas, elas são contra a vacina porque elas têm medo, né? De certa forma. Elas têm medo de que ocorra alguma coisa perigosa, que elas corram perigo, né? Ou os filhos delas corram perigo. Porque, André, mas tem isso. ao mesmo tempo, são pessoas que, como elas são contra a vacina, elas acham que as pessoas têm que ter força, né? A imunidade alta, e aí elas se dizem corajosas, né? Então a gente tem que ter coragem para enfrentar o vírus sem tomar vacina, mas ao mesmo tempo tem medo de tomar a vacina. Então, essa contradição que ela trabalha,
E aí ela, Eu entendi. ela coloca dentro. Uhum. Então, primeira coisa que tem é o seguinte, a gente fala muito isso em antroposofia, da questão da coragem, a questão de adoecer de infecção. E isso não é uma coisa só assim, vamos dizer, romântica e poética. Não tem nada contra coisas românticas e poéticas, na verdade, eu acho até que as coisas românticas e poéticas são mais reais do que as coisas com fundamento material. Mas, de qualquer forma, eu vou falar de um fundamento material aqui. O processo da coragem tem a ver com um arquétipo que a gente identifica muito com uma força ígnea, uma força de fogo, e que essa força ela pode estar presente em você ou não. Tem a ver, inclusive, com a questão da sua capacidade de inflamar, né? A inflamação, visto sob o ponto de vista antroposófico, é uma reação da pessoa diante de uma agressão que vem de fora. Então, a inflamação não é ruim, ela é resolutiva. O problema é quando ela não consegue resolver, e aí tem uma série de consequências que aí pode realmente ser, né, a partir da inflamação. Mas quando a inflamação é assim, você enfia uma farpa no dedo, e aí fica ali a farpinha no dedo, e cria uma inflamação ali, que aquela inflamação é uma tentativa de dissolver aquelas farpas, ou de criar um amolecimento para que aquela farpa saia. Então é uma defesa, né? Não é uma doença a inflamação. E todos os processos ligados com a inflamação são vistos de uma forma benéfica, ou pelo menos indica que a pessoa é capaz de reagir. É claro que na hora que você reage, você pode reagir de um jeito que você se enrola, né? Então, por exemplo, numa briga você tem isso, né? Às vezes você perde a razão na briga, né? Então era legal que você fosse capaz de se defender e fosse capaz de brigar, ter essa força, né? Mas às vezes você exagera. E, às vezes, no resultado final, você está errado, porque você fez de uma forma exagerada. E, às vezes, essa forma exagerada te coloca em perigo, né? Então, a inflamação, ela é legal, mas se ela acontecer de uma forma exagerada, a coisa pode começar a ficar perigosa. Então, quando a pessoa tem essa presença e essa capacidade de lutar contra, isso se chama coragem, e isso é essa força ígnea, né? Essa força de fogo. É dessa palavra fogo que vem flama, e daí que vem inflamação. Então, o fogo tem essa potência, né, de dentro dele jogar para fora. Dos 4 elementos da natureza, só ele que tem isso. O fogo, ele age a partir do centro, né, ele age a partir do cor. Ele tem coragem, né, ele vai para fora, ele não deixa nada entrar. E isso é a inflamação, né, o fogo. E a febre é uma expressão disso, mas nem outros processos da inflamação também. Então, quando a pessoa tem essa capacidade de explodir, essa pessoa tem coragem. Beleza. Então, a gente poderia considerar a pessoa tem isso, né? Capacidade inflamatória, sistema imunológico potente, presença no sentido de dizer, não, aqui só eu, meu corpo está fechado, não entra, tá bacana. Só que não é todo mundo que tem isso, não. E quando a pessoa não tem isso, não adianta você chegar para ela e falar assim, cara, tenha coragem. Sabe, é você pegar uma pessoa que tem pânico de cachorro, botar ela na frente do cachorro, chegar para ela e falar, o cachorro não morde não, tenha coragem. E aliás, aqui é até um cachorro que morde, né? Então, a questão é assim, não adianta esse discurso, porque esse discurso é um discurso que não confere potência. Você pode pensar isso, você pode entender isso e pode ser isso, mas não é a humanidade toda que é corajosa. E eu queria dizer uma coisa para vocês, a gente está vivendo uma época em que os seres humanos, em sua maioria, não são corajosos, não. Eu vou até dizer uma coisa que a gente considera como uma coisa bem básica, isso também é uma fala do Steiner, mas ele considera como uma coisa bem básica, que ele fala assim, olha, se você vai lidar com o ser humano ocidental, saiba que o principal traço dele é o medo. Então, assim, não é assim que a gente diga, precisa ter coragem. Beleza, precisa, então vacina mesmo, porque nego não tem coragem, não. Sabe, as pessoas não são corajosas. Então, e a gente tem que ver que essa coragem é uma coisa corporal, sabe? Não é um papo de eu faço, não é uma conversa fiada, é você ter isso no seu sangue, você ter essa capacidade de explosão, né? E, sinceramente, nem é um demérito para determinada fase da vida você não ter essa coragem orgânica. É até bom, porque
porque significa que você desviou e colocou em outro lugar. Então, não sei, é um tipo de discurso, assim, um pouco irresponsável, sabe? E quase que culpa a pessoa por pegar a doença, né? Pegou porque era medrosa, pegou porque era fraca. Então, assim, eu acho que, assim, a gente é fraco mesmo. Bom, vamos lá, vou falar de uma forma mais, né, elegante, né? Os seres humanos, eles são frágeis, entendeu? Fraco fica meio ruim. Nós somos seres frágeis. E, assim, a gente está diante de um agente que é um agente faminto de vida. E a gente já tem pouca, né? Então, como é que a gente vai fazer? Eu acho que tem 1000 coisas, tem coisas mais importantes do que vacina, sabia? Para a gente discutir. Tem 1000 coisas que as pessoas podiam fazer para tornar a saúde mais potente, sabe? Para cultivar a saúde. Saúde é uma coisa que se cultiva, é que nem uma horta. Se você plantar e cuidar, você tem. Se você sentar o pau e avacalhar em todos os sentidos, você perde. E, assim, agora, a vacina, eu não sei o que é, mas se tem uma planta com pulgão e você não sabe resolver de uma outra forma, sei lá, eu acho que você vai lá e mata o pulgão. Você vai falar, mas eu sou completamente contra resolver de uma forma química. Tá bom, resolve do jeito que você tem que para resolver, mas eu acho que a humanidade hoje não está sabendo resolver de outro jeito. E é muito diferente eu ir lá e matar um pulgão do que eu ter uma filosofia de injetar agrotóxico 24 horas por dia dentro de uma planta. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente está diante de uma situação agora que é uma situação de pandemia e que eu acho que a gente tem que ter uma linha conjunta, né, ou pelo menos da maioria das pessoas terem um tipo de conduta que vá na direção de atender uma demanda que não é mais de indivíduo, é da humanidade. Mais ou menos isso. Então, assim, eu acho que pensando no dia a dia da escola, né? Eu acho que tu traz muito essa questão do cuidado com a comunidade, né? Como decisão, né? Pensando no dia a dia da escola, assim, né? De que a gente as crianças estão há muito tempo sem uma aula, né? Assim, com qualidade. Na nossa escola, por exemplo, elas estão voltando a um sistema semipresencial, né? Elas estão divididas em grupos, frequentando 2 vezes por dia, 2 vezes por semana as aulas, né? A vacina, ela entra, de certa forma, dá para se dizer que ela entra, assim, né? Falar de vacinação, a nossa equipe, por exemplo, está toda vacinada, né? A gente vai melhorar a qualidade do atendimento às crianças, né? Para os pais, né? A gente poder pensar algo assim, né? Algo mais direto, assim, do nosso dia a dia também, né? Como escola. Bom, então, André, tem gente que gosta de mim porque eu sou um médico que fala que não sei. E tem gente que não gosta de mim porque eu sou um médico que fala que não sei. Muita gente só gosta de médico que fala que sabe, que tem certeza que não sei. Eu não sou esse cara. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos e emocionantes capítulos dessa nossa pandemia. Não sei. Pode ser que daqui a 3, 4 meses a gente esteja com essa curva que está descendo, cada vez descendo mais, e isso vai significar alguma coisa. Pode ser que não. Pode ser que não. Esse exemplo que a gente tinha das curvas antigas de pandemia, o mundo era outro, não tinha nem avião, para falar a verdade, e esse vírus não tem nenhum compromisso com aquele vírus. Pode ser outro bicho. Então, assim, eu não sei. E eu acho que a gente tem que aprender, mas eu acho que a gente tem que aprender na lida, sabe? A gente tem que... Eu sempre fui a favor de voltar. Teve muita gente que, inclusive, gostava de mim e parou de gostar, porque lá, numa época, eu falava assim, gente, assim, se a lei diz que não pode, eu não sou contra a lei, então eu acho que é uma outra instância que não é instância científica. Agora, na hora que as pessoas disserem pode, aí nego fala, mas é responsável ou não é responsável? Eu falei assim, não, peraí, se disse pode, eu acho que tem que abrir e a gente tem que ver o que dá para a gente fazer aqui dentro com responsabilidade, entendeu? Então, essas normas de conduta, os protocolos e tudo mais, eu acho que isso tem que ser levado a sério, eu acho que a gente tem que tentar fazer. Eu acho que não dá para a gente falar assim, criança de tal idade usa ou não usa máscara. Tem criança que usa máscara em qualquer idade, tem criança que não usa em idade nenhuma, tem adulto que não usa. Então, sabe, a gente vai ter que aprender, vai ter que lidar e vai ter que ver. Sei lá, eu não gosto nem de falar, mas vai que
pinte uma variante aí que começa a pegar todo mundo igual, independente de faixa etária. Isso vai ser uma tragédia maior do que a tragédia que a gente já tem. Pode ser que não. Pode ser que não. E aí vai ser tudo diferente. Eu acho que agora a gente precisa fazer o que o social permite que a gente faça. E eu acho que a gente tem que ter coragem para fazer isso, e acho que a gente... Não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é Riobaldo. Viver é muito perigoso. E isso não é uma brincadeira. É muito perigoso. Sair de casa é muito perigoso. Sabe? E esse vírus está aí para mostrar que é muito perigoso mesmo. Agora, a opção é viver ou não viver. Porque não viver não é muito perigoso. Não viver é mais fácil, né? Agora, se você quiser ir para a vida, vai ter risco. Agora, eu não estou falando isso de uma forma irresponsável e suicida. Eu acho que tem que ir e tem que ter todos os cuidados. Mas eu acho que tem que ir. E está mais do que na hora da gente ir na escola, ver o que está acontecendo, né? Ver se minimaliza torna mínimo o risco, né? Mas sem risco, pode esquecer. Não é aqui no Brasil, com a nossa comunidade gregária, com o nível social e o nível de interação afetiva e com a pegação que rola aqui no Brasil, que a gente vai ter risco zero. Pode esquecer, não vai ter. E outra coisa, não é problema de criança, não. Eu acho, por exemplo, sei lá, eu vejo algumas pessoas na rua, adultas, que são muito menos educadas do que crianças, muito menos, muito menos. E vejo algumas crianças dentro de sala de aula, pequenininhas, usando máscara o tempo inteiro de boa, sem se incomodar nada. Ah, mas eu também conheço um que não vai usar. Aliás, eu conheço um adulto também que não vai usar. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ver quem conseguir fazer, quem aprender, eu acho que deveria aprender, sabe? Enfim. O Leandro tem uma pergunta. Na verdade, eu só queria fazer um comentário naquela hora, quando ele estava falando sobre a coragem, né? Mas agora ele falou outras coisas sobre a questão da responsabilidade, né? E eu acho que é bem isso, né? É que nós estamos num momento de termos coragem de sermos sociais, coragem de sermos coletivos, né? Responsabilidade de fazer isso. E principalmente, que é a palavra-chave para mim, eu acho até que o Darlan pode falar um pouquinho sobre ela depois, que eu acho que é o cerne da nossa humanidade. Se tem alguma coisa que nós temos que lutar para desenvolver, é isso que eu vou dizer agora, que se chama respeito às diferenças. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar com coragem, responsabilidade e respeito ao coletivo. E aí nós, como indivíduos, vamos nos beneficiar. Era só esse comentário que eu queria fazer. Então, Leandro, assim, eu acho legal, mas eu acho que, assim, na prática, tem pessoas que estão muito imbuídas de que tem alguma trama muito grande por trás dessa vacina, sabe? E que isso é uma coisa muito má, e que isso é uma coisa que, assim, isso vai destruir, isso é muito pior, isso é muito... então, fica mais difícil para essas pessoas, entendeu? Bem mais difícil, bem mais difícil. E até mesmo se a gente, de alguma forma, respeita essas diferenças, a gente entra numa coisa muito interessante. Assim, eu estou falando aqui, mas a humanidade nunca caminhou junta e não vai caminhar junta, não vai ser agora. Até falando um pouco antroposoficamente, a gente está entrando naquilo que são os capítulos que a Bíblia mesmo coloca como sendo os próximos capítulos, né, que é o Apocalipse. A gente está vivendo, já faz um tempo, não é de agora, essa história da guerra de todos contra todos. Né? É isso que a gente tem vivido. Aqui a gente está vivendo isso aqui no Brasil de uma forma, assim, que a gente está dando um close, né? A gente passou a odiar brasileiros que pensam diferente da gente, e com toda razão, né? E esse que é o grande problema, com toda razão, né? Porque, assim, você vê no outro a imagem do deteriorado, né? Da pessoa burra, que não consegue ver o óbvio, dos dois lados.
Então, é isso que a gente está vivendo. E aí, tem a questão que é assim, seria legal que todo mundo caminhasse junto, mas se fosse comigo, né? Se fosse aqui com o meu grupo, aí seria legal que todo mundo caminhasse junto. Isso não vai acontecer. Esse discurso que eu estou falando aqui, ele não tem o objetivo de convencer ninguém de coisa nenhuma. Muito pelo contrário, eu estou só tendo a oportunidade de falar o que eu penso, e eu estou falando o que eu penso, mas é assim, não tem nenhuma expectativa de que alguém vai, de alguma forma, achar brilhante o que eu estou falando e que nunca tinha pensado nisso antes. Muito pelo contrário, eu já estou até te dizendo que tem gente que vai me olhar e vai falar assim, que menino iludido. Nem estudou, né, estudou medicina à toa para ficar falando. Imagina, é tão óbvio que a China quer dominar o mundo, que isso foi planejado, que agora tem 5G, e que o 5G vai detectar o que está dentro da vacina, mas como é que o cara não vê isso? Isso aí é uma manipulação. O cara está completamente convencido disso. E assim, e ele está com pena de mim, rezando por mim, porque eu que me desencaminhei. Então a gente tem um problema sério. Um problema sério. E não é só um problema de ordem de saúde pública, é um problema de todos os seres humanos terem chegado numa situação que todos são espertos, todos são inteligentes, todos se guiam pela sua inteligência. Que, aliás, também é um processo novo. Há muito pouco tempo atrás, na história da humanidade, não havia isso. Não havia nem informação, para falar a verdade. Então, assim, essa história de agora a gente ter essa autonomia, né, isso está deixando a gente encantado com a nossa inteligência, né, e se guiando com a nossa inteligência. Eu conheço gente que me admirava profundamente como médico, até acontecer essa história toda aí de coronavírus e tudo mais. Eu tenho uma pessoa que me endeusava, achava não sei o quê. Aí, quando ela veio falar para mim da coisa mais óbvia do mundo, que seria o absurdo de vacinar, e eu falei, eu vacino meus filhos, eu vacinei, e pronto, desmoronou, assim, uma decepção total, né, de como é que uma pessoa, né, mais ou menos razoável, o que ela considerava, né, pôde ter se deixado levar por um absurdo tão grande. E eu não estou falando isso aqui como chacota, eu estou realmente reconhecendo que a pessoa vê assim, né, e tem clareza disso. Então, a gente está diante de um problema, porque do mesmo jeito que eu tenho clareza das coisas que eu falei aqui, as pessoas já sabem, é muito pouco provável que alguém tenha ouvido essa palestra para aprender. Quase todo mundo veio aqui para conferir se estava certo ou se não estava certo. As pessoas já sabem antes, né? Então, a gente vai ter que vivenciar essa diferença e essa postura contrária, e talvez essa guerra de todos contra todos. Agora, acho mesmo que era muito bom que a gente vivenciasse isso atento, assistindo e aprendendo, né? Mesmo que a gente esteja errado, mas com um certo distanciamento, assim, né? Eu não sei, assim, como é que essa história termina, sabe? Para onde que isso vai dar. Mas já vinha dando errado antes disso. Se der errado agora, não vai ser só por causa disso, não. E outra coisa que eu acho que se tiver pior, não significa que você obrigatoriamente esteja pior também, entendeu? Eu acho que você pode ficar melhor na medida que as coisas pioram. Não é? Não sei se vocês me entendem. Espero que todos entendam. Então, doutor, a gente gostaria de agradecer, né? Acho que a gente pode finalizar. É sempre um prazer, né, receber o doutor Darlan, assim, nas atividades da escola. Isso ajuda muito a nossa comunidade, assim, né? A gente tem uma gratidão, assim, né, pelo trabalho que o senhor desenvolve, não só com a gente, mas dentro das escolas, né? Então, muito obrigado por nos receber nessa sexta-feira à noite, né? Obrigado ao grupo aqui, que é uma comissão, né, que está trabalhando arduamente, assim, né, para gerar informação dentro da escola, né, fazer com que a informação se torne um veículo de credibilidade, né, de que as pessoas possam confiar uma nas outras e confiar na escola também. Acho que a comissão tem conseguido fazer isso, assim, a gente está organizando boletins também semanais. Os pais estão gostando, né, porque traz uma transparência, traz uma
a gente consegue sistematizar o que está acontecendo na escola, eles conseguem visualizar melhor, né? A gente não teve nenhum caso de contágio ou nem dentro da escola, nem entre a nossa comunidade. Diz que a gente já testou muitas pessoas, acho que mais de dezena, né, professora Renata? E a professora está confirmando, né? Ela não aparece, mas ela está confirmando. Então, está sendo importante, assim, né, ter essa comissão e estar à frente e estar podendo abrir esses espaços também com outras pessoas para a gente conversar, né? Então, não sei se eu gostaria de deixar uma mensagem final. Acho que já foi mesmo, né? Acho que a gente pode terminar. Tá bom, já falei demais. Beleza. Então tá. Eu vou só colocar a tela da Dendê aqui de novo e agradecer a todos por terem escutado aqui esse 1 hora e tanto, né, de conversa. Espero que quem chegou até o fim aqui tenha gostado, e dúvidas, esclarecimentos aí pode tirar com a comissão e a gente vai estar, se a gente puder contar ainda com algum retorno do Dr. Darlan para alguma questão, a gente vai trocando informações. Muito obrigado a todos.